Quero saber o que os nossos ouvintes pensam sobre as taxas que estão sendo implementadas para turistas ou as chamadas taxas de preservação ambiental. Cidades paulistas estão estudando implantar essas taxas também. Nessa semana, projetos desse tipo passaram a ser discutidos, por exemplo, em Aparecida, onde há a Basílica, Campos do Jordão e São Sebastião no litoral. Em Ilhabela, a gente comentou ao longo da semana, houve aprovação do retorno da taxa ambiental. Em Ubatuba, essa medida já está em vigor e até maio desse ano, para a gente ter uma ideia aí dos números, a Prefeitura de Ubatuba já arrecadou 119 milhões de reais. No primeiro ano de implementação, entre fevereiro e dezembro de 2023, implantação, a administração arrecadou cerca de 30 milhões. Taxa que existe também em cidades, né, aí, além de São Paulo, como Fernando de Noronha, em locais como Fernando de Noronha, a ilha. Está na linha com a gente para falar sobre esse assunto a Mariana Aldrigue, que é professora e pesquisadora em turismo na USP. Tudo bem, Mariana? Bom dia, bem-vinda. Como é que você avalia essa ideia de começar a implantar taxas para turistas aqui no estado de São Paulo? Totalmente sou contra. Acho que é um estado que tem orçamento e legislação específica para turismo já há muito tempo, repassando, especialmente para esses municípios que você mencionou, recursos anuais para turismo. Então, a argumentação da taxa me parece mais preconceituosa ou arrecadatória, ou os dois, uma combinação dos dois, do que qualquer outra coisa, porque os recursos disponíveis para projetos específicos de turismo não só são historicamente divulgados e celebrados, mas a função principal desses recursos é lidar com o preparo, com a infraestrutura e com a segurança das cidades. Então, do ponto de vista da coerência, é absolutamente incoerente. E se a gente trouxer o tema do sobreturismo, de um turismo massificado, eu diria que ainda assim a gente precisaria de mais evidências. Sim, o que justificaria uma taxa como essa? Principalmente se a gente faz a comparação com Fernando de Noronha, outras regiões que têm essas taxas também. Por exemplo, no caso de Fernando de Noronha, a história vai dizer que era um espaço para ser completamente preservado, que tem uma capacidade de lidar com residentes bem restrita, e que esse volume de visitantes que se previa ou que se antecipou até mesmo com a autorização de diferentes tipos de aeronave, iria sobrecarregar a ilha, e a ideia era garantir que uma taxa de fato inibisse a visita e preservasse as condições naturais dessa ilha. Então, a gente está falando de uma situação em que é um refúgio, era uma reserva de natureza. A gente correu sérios riscos, né, no governo passado de ter uma massificação das visitas em Fernando de Noronha. Agora, aqui a gente está falando com o exemplo de Aparecida, principalmente, do destino mais visitado do estado de São Paulo e talvez o destino religioso mais visitado do país, especialmente por turistas de baixa renda. Então, tem um aspecto também de limitação da entrada dessas pessoas. Não dá para afirmar de cara que uma taxa de eventualmente 7 a 10 reais vai impedir a visita, mas é um inibidor. Sem dúvida. E você acredita que inibiria ainda mais em regiões como São Sebastião, por exemplo, no litoral? Quando começam as discussões de taxas, Roberta, aí é antes dos anos 2000, a gente tinha, e eu peço perdão aos ouvintes, mas aquele conceito muito horrível de farofeiros. E a lógica de se colocar a taxa era tentar impedir a entrada de ônibus de excursão, em que a gente via principalmente grupos de jovens, grupos de pessoas que, em sua maioria, claro, fazem mais barulho, têm uma disrupção daquela tranquilidade da praia, mas a gente tem que lembrar que a praia é o atrativo de lazer público mais acessível e mais comum a todos os brasileiros. Então, tentar limitar naquela ocasião, com a cobrança de taxa para modificar o perfil do visitante, foi uma atitude que não pegou bem, embora ela tenha sido implantada, e depois, obviamente,
a gente foi revendo. E não foi o caso de São Sebastião, foram outras cidades no litoral de São Paulo. E aí se aboliram as taxas. Mais recentemente, começa uma discussão internacional de sobreturismo ou overtourism, principalmente por conta de Veneza, Barcelona e Amsterdã, e a ideia era que essas taxas fossem cobradas de fato para controlar o volume de visitantes. Mas essas 3 cidades que eu comentei com vocês recebem 3, 4 vezes o volume de moradores em um dia, em 2 dias. Então, são imagens completamente diferentes e que a gente não tem no Brasil. Mas eu volto para o meu primeiro comentário. Existem recursos oficiais do Estado de São Paulo voltado justamente para o argumento das taxas. Então, o que me parece é que está havendo falha na elaboração dos projetos e uma oneração do visitante, que é a pessoa mais desejada nesse momento. Por quê? Porque ele vai vir com algum recurso, vai consumir alimentos, bebidas, eventualmente hospedagem e vai ativar a economia da cidade como um todo. Do contrário, se houver uma competição estabelecida e cidades mais interessantes não cobrarem taxas, a gente começa a ter um desequilíbrio nas visitas do Estado. É. E a gente está falando para democratização do espaço público, né? A gente está falando para possibilidades de visita, de lazer, que já são tão reduzidas para quem não tem condições financeiras, o que acaba limitando ainda mais. É uma discussão muito profunda e Exa importante. Exatamente. O que eu acho que é prudente também colocar, nem toda taxa é fundamentalmente ruim. Acho que a gente precisa fazer esse contraponto. Então, se alguma gestão de fato apresentasse um projeto em que a arrecadação da taxa reverte-se imediatamente em benefício para a população local e para os turistas, então a gente pode falar de uma melhor segurança pública, a gente pode falar de melhor qualidade da pavimentação, da sinalização. Mas todos nós que de alguma forma frequentamos essas cidades, sabemos que apesar da arrecadação, independentemente do volume, isso não se reverte em benefício, especialmente para os moradores. Então, imagine, Roberta, você morar numa cidade de praia, uma cidade muito gostosa, você paga os seus impostos e quando essa cidade recebe a visita dos turistas, ela fica impossível para você. A ideia de ter alternativas, né, para que todo mundo consiga aproveitar das belezas e os moradores continuam tendo qualidade de vida, é fundamental. Mas a gente está realmente assim patinando em termos de políticas públicas de turismo aqui no estado de São Paulo. Elas são muito desconexas, talvez, do que se tem hoje de mais moderno em projetos de turismo. O Flávio, nosso ouvinte, é de Santana e mandou uma mensagem falando o seguinte: em Ubatuba tem essa taxa, porém não cuidam das praias. Não tem placa de não jogue lixo, não tem funcionários recolhendo lixo nas praias. A taxa já é aplicada por free flow, sem nenhum aviso nas rodovias. Obrigada, viu, Flávio, pela sua participação. Luiz Souza, eu sou engenheiro, Luiz Souza, também de São Paulo. Concordo plenamente com a visão discriminatória e segregadora da entrevistada. Isso foi feito também, aí fazendo uma comparação, né? Comparando com o Parque do Ibirapuera e tudo mais. E hoje tem custos também, por exemplo, para estacionar no Parque do Ibirapuera. Obrigada, Luiz Souza, também pela sua participação aí fazendo uma comparação com outros tipos de espaços públicos. Mariana, para encerrar, os limites de preservação ambiental nos locais turísticos aqui do estado de São Paulo são respeitados? Creio que não, Roberto, embora a gente tenha hoje algumas áreas específicas de preservação, mas o que se considera hoje são práticas que pudessem envolver o que e ainda é um conceito incipiente de turismo regenerativo. Então, a gente poderia desenhar novas estratégias, por exemplo, barracas que atendam os turistas na praia, atendidas por energia solar, né? Isso já seria algo bem interessante, né? É claro, complementada com energia tradicional se necessário, mas é uma das saídas bem legais. A implantação de fato de coleta seletiva e reciclagem, porque a gente sabe que alguns municípios aparentemente até têm a coleta, mas não tem o destino adequado, e aí o lixo vai se combinar no momento final dessa disposição do lixo. O tratamento das praias, e acho que cabe encerrar realmente com essa mensagem.
O Réveillon, todo ano tem data certa, e nós sabemos todos os anos que 2 ou 3 dias depois a gente vai ter episódios de virose, a gente vai ter episódios de contaminação, mesmo com muitos recursos dedicados à infraestrutura e saneamento em todas as praias. Dinheiro esse que vem não só do turismo, mas também e de novas ações deste governo e de outros. Então, acho que essa pergunta sobre sustentabilidade é de fato a mais relevante. Se a gente percebesse que as taxas melhorariam a condição das praias e mesmo, né, do risco à saúde dos nossos turistas, provavelmente a gente teria mais gente apoiando as taxas. Tá certo. Mariana Aldrigue, professora e pesquisadora em turismo da USP. Muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho. Até uma próxima, Mariana.